Mateus capítulo 5, versículo 6. Mateus capítulo 5, versículo 6. Você pode ver que minha voz já está para lá de Bagdá. Porque literalmente, nossos 3 primeiros cultos foi um tsunami. Eu tive muita vontade de botar a pregação aqui do segundo aqui para vocês agora e assistir junto com vocês. Porque o Ricardo da manhã está em melhor condições do que o Ricardo de agora. Mas o Senhor vai dar graça. Meu Deus, irmãos, que domingo extraordinário. Que domingo extraordinário. Tem gente aqui que já está no 4º culto junto comigo, aleluia. Tem fome e sede por Jesus. Mateus 5,6 diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Na nova tradução linguagem de hoje diz assim: feliz as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Sem muita introdução para o assunto de hoje, a gente pode dizer logo que esse texto está nos levando a uma pergunta: aonde estamos colocando os nossos desejos? Aonde estamos colocando os nossos esforços? Para qual direção nós estamos apontando a nossa vida? Qual é a verdadeira fome e a verdadeira sede do nosso coração? E é óbvio que nós temos inúmeras necessidades e algumas urgentes na sua vida, mas nenhuma delas é maior do que ter fome e sede por justiça, ter fome e sede pela justiça de Deus. E quando Jesus, no Sermão da Montanha, descreve as beatitudes, as bem-aventuranças, Ele está descrevendo a qualidade, as condições ou as características de quem o segue. Então a primeira coisa que aprendemos é que não devemos ter fome e sede por bênção. Alguém aqui? Que a gente não deve ter fome e sede por felicidade. São duas coisas muito buscadas hoje no mundo da espiritualidade. Não é incomum as pessoas quererem bênçãos e serem felizes, nada de errado contra isso. Mas o nosso primeiro desejo, a nossa primeira fome e sede precisa ser por justiça. Porque quando buscamos o prazer, quando buscamos a alegria, a felicidade em si, não a encontramos. Mesmo que prazer por prazer é mera satisfação de instinto. Só que felicidade, a descrita no Sermão da Montanha, é um sentimento de plenitude que satisfaz corpo, alma e espírito. O prazer é a pressa do momento, mas a felicidade é a sabedoria dos maduros, é a sabedoria da vida. E sabem, quando alguém diz, afinal de contas eu também tenho o direito de ser feliz, é muito perigoso essa frase, porque ele está prestes a quebrar a justiça ou a retidão para buscar a felicidade. Não importa o caminho, não, minha vida não está boa, eu quero ser feliz. Na busca do prazer e da felicidade, não é incomum se passar por cima da retidão e da justiça. Não são felizes os que buscam a felicidade. Bênção e felicidade não são coisas que devemos buscar. Por quê?
porque são sempre consequência da busca de algo maior. Por isso, não tenha pressa em ser feliz. Apresse os seus passos para ter fome e sede da justiça de Deus. Da primeira à última página da Bíblia, você vai encontrar que felizes são aqueles que buscam primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Colocar a justiça de Deus acima de todas as coisas. E para a gente entender bem esse versículo, a gente precisa fragmentar ele. E a primeira pergunta que fazemos é: que justiça é essa? Qual é a justiça que Jesus está falando? O que esta palavra afinal significa no Sermão da Montanha? E depois de acharmos o seu significado, por quê? É feliz o que tem fome e o que tem sede de justiça. Bem, justiça aqui, ela tem pelo menos 3 características principais. A primeira, justiça imputada, atribuída. O que isso quer dizer? Justiça concedida por Deus. É aquela que recebemos de Deus. Temos que ter fome e sede da justiça de Deus, nos dada por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Porque nenhum homem pode ser justo diante de Deus. Nenhum homem pode ser declarado justo diante de Deus. Tiago 2,10 diz que podemos observar toda a lei, mas se tropeçarmos em apenas um ponto dela, somos culpados de quebrá-la totalmente. Não importa quantas coisas boas você é capaz de fazer, jamais vamos conseguir ser qualificados para estar na presença de Deus. Todo homem está desqualificado para estar com Deus, até receber a justiça imputada por Deus em Jesus Cristo através da cruz. Deus sacrificou Jesus no altar deste mundo para purificar o mundo do pecado. A fé em Jesus, no sacrifício dele, nos deixa limpos. Deus decidiu, sob o olhar de todos, deixar o mundo numa situação aceitável diante dele, por meio do sacrifício de Jesus. Isso é justiça imputada, atribuída, dada pela graça de Deus. Por isso que a gente tem que ter fome disso, sede disso. Você compreende isso? Você conhece a cruz? Você sabe porque Cristo veio nos salvar? Onde estava Deus em seus pensamentos e no seu coração quando envia o seu melhor do céu para nos salvar? Você consegue imaginar o espanto dos céus depois de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos, Jesus levantando do seu trono, e na medida que ele se afastava do seu trono, ele se diminuía para caber no ventre de uma virgem? Nós temos que ter fome e sede para compreender isso. É por isso que Colossenses 2,13 disse: quando nós estávamos mortos em nossos pecados e na circuncisão da nossa carne, Deus nos vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, diga todas.
Ele cancelou o escrito de dívida. Ele rasgou a nossa sentença de culpado. Ele a removeu pregando-a na cruz. E despojado os poderes às autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Na cruz, Jesus pisou na cabeça da nossa condenação. Na cruz, a justiça de Deus foi imputada a nós. A lista dos pecados daqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador foi limpa. É por isso que Jesus em João 19:30 diz: está consumado. Tetelestai, está feito. Por isso você que crer no Senhor Jesus Cristo como seu único e absolutamente suficiente Salvador, e é o Senhor da sua vida, você pode pegar a sua lista de pecados. Não sei quais são os seus pecados, mas por exemplo, aborto por causa da cruz de Cristo, quitado. Adultério por causa da justiça imputada por Deus, quitado. Traição, quitada. Prostituição, quitado. Mentira, por causa do sangue de Jesus derramado naquela cruz, quitado. Orgulho, quitado. Desonestidade, quitada. Avareza, gula, inveja, ira, luxúria, preguiça, soberba, todos os pecados quitados. Os que creem em Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, possuem os seus pecados quitados, justiça imputada. Bem-aventurados que têm fome e sede dessa justiça, porque serão satisfeitos. Tu sabe que satisfação é essa? É dormir sabendo que no amanhã, acordando ou não, é Cristo. Acordando ou não, é Cristo. Vivendo ou não, é Cristo. Por causa do sangue de Jesus, o nosso futuro só tem um destino: Cristo. Justificados, justiça imputada a nós pelo poder do sangue do Cristo crucificado. Não se trata de gente que tem fome de fazer coisas certas, não. É fome de conhecer a verdadeira justiça de Deus, que é o Cristo crucificado numa cruz. É fome de entender o inexplicável. É fome de compreender o incompreensível. Como Deus pode ter vindo salvar criaturas criadas por Ele que o traiu. Justiça imputada, de graça recebemos quando cremos. Eu espero que você esteja entendendo. Essa justiça de Deus não é analisada sob a lógica dos méritos, mas é sobre a loucura da cruz. Aleluia. Então qual é a consequência dessa justiça? Dessa justiça imputada, dessa justiça atribuída, dessa justiça nos dada por Cristo Jesus? Ela gera outra justiça. Na verdade, ela gera um tripé. Justiça amputada gera justiça social. Justiça amputada gera justiça praticada, que é busca pela santidade. Justiça amputada, salvação, gera justiça social, que é fidelidade e generosidade. Justiça amputada, que é salvação, gera justiça aplicada, que é santificação. Quantos estão me entendendo? Diga amém.
Então justiça amputada gera justiça social. E assim, particularmente, isso ficou muito claro na minha vida. Em 2002 eu fui tocado pela glória de Deus. Alguém me perguntou, acho que foi na reunião de pastores essa semana, se eu tinha certeza da minha salvação antes de 2002. Eu respondi para ele assim: eu não apostaria. Mas de 2002 para cá, eu tenho certeza absoluta. Sabe, e não foi só a certeza de salvação, não foi só a justiça amputada, não foi a salvação só de Deus. Veio sobre mim uma coisa que eu entendi, que é a justiça social. Eu não tenho dúvida que os meus pecados foram perdoados completamente por Jesus, mas algo a mais foi colocado dentro de mim. Começou a nascer uma compaixão dentro de mim e um desejo por um mundo melhor. Desejo de compartilhar o que eu tinha, desejo de compartilhar minha vida. Eu não era para ser o salvador do mundo, entendo o que eu vou lhe dizer, mas era para ajudar a trazer justiça na parte do mundo que eu podia salvar. Porque quem é salvo por Jesus tem um desejo e compaixão de salvar outros. Quem é salvo por Jesus tem desejo por um mundo melhor. Por exemplo, William Wilberforce, um político cristão do parlamentar britânico, 1789, ele lutou para que os homens e mulheres não fossem comprados e vendidos como escravos. E em 1833, uma luta de 44 anos, quantos anos? Uma luta de uma vida inteira, 3 dias antes de morrer. 3 dias antes de morrer, o seu projeto de lei foi finalmente aprovado. Um homem que depois que recebeu a graça de Deus, não descansou até ver a justiça ser realizada na terra. Vamos lá. O que dizer de Martin Luther King Jr., que nos degraus do Memorial Lincoln, em Washington DC, em 1963, pronunciou um dos discursos mais poderosos da humanidade. Eu tenho um sonho que os meus filhos não sejam julgados pela cor de suas peles, mas sejam julgados pelo seu caráter. Homens que, tomados pela justiça imputada de Deus, homens que depois de serem salvos por Jesus, eles queriam que essa justiça fosse aplicada de forma nessa terra. Quantos me entendem? Não tenho tempo de me aprofundar, mas eu quero citar o general William Booth, fundador do Exército da Salvação. Um homem que viveu para Cristo. Ele diz assim, num discurso de 1912, na sua última pregação, em junho de 1912: enquanto as mulheres chorarem, como choro agora, eu lutarei. Enquanto criancinhas passarem fome, como passam agora, eu lutarei. Enquanto homens passaram por prisões, entrando e saindo, como eles os fazem agora, eu lutarei. Enquanto há um bêbado remanescente, enquanto há uma pobre menina perdida nas ruas, enquanto resta uma alma que esteja nas trevas, sem a luz de Deus, eu lutarei. Eu lutarei até o meu último instante. William Booth. Alguns meses antes de morrer, perguntaram para ele: William, como é que você poderia resumir a sua vida numa frase? Ele respondeu: bem, se eu puder dizer isso em uma frase, eu diria que resolvi que o Deus Todo-Poderoso deveria ter tudo de William Booth. Justiça imputada, graça salvadora, gera um desejo de compaixão e justiça social. Mas não só isso. Justiça imputada, graça salvadora, gera justiça praticada, que é santidade. Aleluia. E aqui não se trata de good vibes, boas vibrações, sensações, emoções. Não. Aqui fala
de um homem e uma mulher que depois que foi salvo pela justiça de Deus, ele então começa a praticar atos de justiça que são a imagem de Cristo sendo lapidada nele pelo poder do Espírito Santo. Porque Romanos 8:29 diz que, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Não os predestinou somente para a salvação, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Sermos parecidos com Jesus. Aqui fala de uma justiça que alcança a nossa vida e a muda por completo. Deixa eu te alertar sobre algo. O fato de crermos e sermos salvos não significa que tudo já está ok. Você nasceu de novo. Deus lhe deu um novo espírito, ressuscitou o seu espírito. Mas você precisa de uma alma. E essa alma precisa ser transformada. Precisa de mudanças drásticas. E existe uma guerra agora a ser travada. Antes era impossível para nós vivermos a santidade, porque éramos escravos do pecado. Mas agora pela cruz a nossa escrita de dívida foi rasgada. Fomos libertos do império das trevas. E agora podemos viver o impossível, que é sermos parecidos com Jesus, que nada mais é do que busca por santidade. Deixa eu te falar uma coisa, é estranho, para não dizer herético, a palavra de Deus, o ensino de que alguém pode ser salvo e não muda. Se de alguma forma você aceitou Jesus e pouco ou nada mudou, você ainda continua com os mesmos caminhos e pensamentos que antes tinham, as mesmas premissas e as mesmas conclusões, você precisa fazer uma análise urgente da sua vida espiritual e responder pelo menos 3 perguntas para mim nessa noite. Existe salvação desvinculada de transformação? Igreja? Existe salvação desvinculada de transformação? Não, não existe. E se alguém não está sendo transformado e afirma que foi encontrado por Jesus, mas não é transformado, qual é a conclusão? Ele precisa pensar bem na sua vida espiritual, porque ele pode estar sinceramente enganado sobre a sua eternidade. Eu cheguei para um homem essa semana e perguntei, sem entrar em caráter teológico, eu queria gerar um pensamento nele. Falei assim: se você morresse hoje, você daria de cara com Jesus ou com o diabo? Ele olhou para mim e disse assim: por que você está perguntando isso? Eu digo: não, só estou perguntando, curiosidade. Porque todo mundo que morrer vai dar de cara com Deus, ok? E Deus vai decidir para onde você vai. Eu acho bom você dar de cara com Deus, com Jesus Cristo do seu lado, que aí você está bem. Ruim é encontrar Deus sem ninguém. Quando estamos entendendo, diga amém. Mas o que eu quis dar um som, ele ficou pensando assim, ele ficou analisando. Será que alguém que não vive como cristão morrerá como cristão? Vamos lá, igreja. Se alguém não vive o evangelho, ele morre como cristão? Tem um profeta muito malandro do Velho Testamento chamado Balaão. Balaão, lá em Números 23:10, ele diz assim: morra eu a morte dos justos e seja o meu fim como o deles. Só que só tem um jeito de você morrer como justo e ter o fim deles, é vivendo como justo. Vamos lá. E deixa eu te falar uma coisa, Jesus, Ele não te chamou para você aceitá-lo. Jesus te chamou para você segui-lo. Sabe, porque a igreja apresentou um Jesus meio carente. Nossa, você já veio aqui 5 domingos seguidos
e nunca aceitou o meu apelo. Eu estou tão sozinho, eu preciso de uma casa para morar. Ei, deixa eu te falar uma coisa, Jesus nunca chamou ninguém para aceitá-lo. Jesus chamou alguém para segui-lo. Você que me vê como Senhor e Salvador da sua vida, negue-se a si mesmo, coloque a sua cruz nas suas costas e siga os meus passos. Para onde, Jesus? Não importa, só me siga. Então quem recebe justiça imputada de Deus precisa viver a justiça praticada, que é a busca por santidade. E eu quero ser audacioso para dizer que talvez a grande maioria dos que vêm aqui na igreja não tem fome e sede por esta justiça. Não tem fome e sede. Porque no original, lido no grego, é mais ou menos assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão consolados. É mais ou menos assim: feliz é aquele que vive em condições aceitáveis para Deus. Aleluia. Feliz é aquele que vive como Deus deseja. Pense nisso. Imagine a importância disso. E talvez você diga: ninguém pode me julgar, pastor. Minha fé, minha vida, Deus sabe. Mas deixa eu te explicar algo. Você esqueceu de verificar um detalhe aqui. Os termos pelos quais Jesus descreveu os que querem viver sobre sua justiça, não é um desejo moderado, que pode ser ocultado. Ele está falando fome e sede. Alguém aqui? Ele então está falando assim, vontadezinha de fazer. Ele está falando fome e sede. Quem tem fome e sede para viver a vontade de Deus, age desesperadamente. Fome e sede não são apenas uma leve vontade, mas é estado de inanição. É um ambiente de vida ou de morte. Quem tem fome e sede não fica esperando a comida chegar. Sai da sua cadeira de comodismo e mata a sua fome e sua sede. Então eu não estou te julgando. Eu só estou te olhando. Porque é muito fácil saber quem tem fome e quem tem sede. Poucos aqui devem ter passado sede ou fome. Alguém com fome e sede é capaz de abandonar a sua postura para matar a sua necessidade. Apóstolo Glaucio, nosso pastor Glaucio, ele estava na África por acho que 7 ou 8 anos, é isso, né? E ele disse que ele teve que distribuir alimentos para uma tribo, um grupo de pessoas lá, que ficaram ilhados por causa de uma enchente. Então ele procurou a autoridade para dizer que ia levar comida para aquele lugar. A autoridade disse: você vai, mas você só vai com polícia. Ele disse: por quê? Ele disse: só vai com polícia. E ele disse que quando o caminhão chegou naquele lugar, os policiais batiam nas pessoas, porque elas queriam subir dentro do caminhão. Elas avançavam no caminhão, elas machucavam umas às outras, porque fome e sede é algo que nos leva a extremos. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Pois é o que Jesus está falando nesse versículo. Quem tem fome e sede de Deus, porque a fome e a sede acaba com os bons modos. Tem alguém aqui, meus irmãos? Tem alguém aqui? Alguém lembra do cego Bartimeu? Quando o Messias ia passando, ele mandou uma mensagem de WhatsApp: ei Jesus, filho de Davi, dá para o senhor dar uma curvadinha aqui e falar comigo? Foi assim. O cara era cego. A única salvação da vida dele estava do outro lado da multidão. Jesus não o conhecia, mas ele sabia quem estava passando. E então, ele falou assim:
Ah, por favor, chama Jesus lá, vê se ele pode vir. Foi assim que ele fez? Não, ele se levantou sem saber nem para onde erguia a sua voz e começou a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque ele sabia que não tinha uma outra opção para a vida dele. Isso é fome e sede. Ele colocou-se no caminho para obter o que queria e nada iria pará-lo. Quer ser atingido pela força de uma grande onda? Entra no mar. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Ou eu preciso desenhar? Como poucos passaram fome e sede, a gente tem dificuldade de entender o nível de ação que Jesus está falando nesse texto. Não foram poucas as vezes que alguém me perguntou o que eu gosto de comer. Pastor, o que o senhor gosta de comer? Quero te levar para comer alguma coisa. O que o senhor gosta? Sabe quando a gente faz perguntas sobre o que gosta de comer? É porque tem ausência de fome. Porque quem tem fome, come qualquer coisa. A gente chega educadamente num restaurante e o garçom demora 10 minutos para nos servir. Aí ele te pergunta assim: o que vocês querem? Não decidimos ainda. Ainda não. E aí ele volta lá. Aí diz: não traga o prato principal, traga uma entrada, um carpaccio, uma saladinha. Meu irmão não está com fome. Não está com fome. Você está comendo socialmente. Eu queria sim que você ficasse 4 dias num deserto e a gente fizesse aquele negócio dos Vingadores assim, ó. Aí fizesse um portal para você entrar direto num restaurante. Alguém está me entendendo aqui? Sabe como é que você entraria naquele restaurante? Tipo assim, ó. O primeiro prato que você viu, você não queria saber se era carne, se era frango. Se estava mal passado, se estava bem passado. Que era de quem? Você ia voar naquele negócio. A primeira água que você via, você ia agarrar ela. Sabe por quê? Porque o que Jesus está falando é isso. Eu quero discípulos que tenham fome e sede por Deus. Eu nunca vou esquecer o dia em que meu tio Paulo e meu tio Marcos me levaram na fazenda. Me acordaram às 4 da manhã para a gente ver um lado da fazenda do meu avô. Naquele tempo era mata mesmo, com onça, com tudo aquele negócio. E a gente foi naquele Jeepão V8. Alguém andou naquele Jeepão V8? Coisa maravilhosa. Aí nós saímos naquele Jeepão PA70, amigo. E o Jeepão quebrou no meio da mata. Assim, na cabeça da criança eu fiquei perdido 7 dias, mas só foi um dia, né? Eu tinha uns 9 anos, 8 anos. Eu era uma bola, um botijão, sabe? E quando foi chegando no final da tarde, já estava escurecendo. Eu tinha saído que horas? 4 horas. Era pra gente ir e voltar, coisa de 2 horas, voltar ainda pro café. Aí quando foi dado umas 5h30, 6 horas, eu sei que estava escurecendo. Criança não tem muita noção do tempo, mas eu me lembro de pegar a minha mão e começar a cavar, porque tinha mandioca. E eu cavei com a minha mão e encontrei uma mandioca e tirei uma mandioca e descasquei ela com a boca e comi uma mandioca crua. Eu abracei aquela mandioca e comi ela todinha. Aquele garoto que vivia só de todinho e danoninho comeu a mandioca. Olha isso, eu tinha 9 anos, hoje eu tenho 46, obrigado aí. Depois do 4º culto você não sabe nem a idade mais. Aí, tenho 46 e ainda lembro do gosto daquela mandioca. Você sabe por quê? Porque eu estava com fome. Por que eu estou te falando isso? Porque eu quero te mostrar algo. Quem tem fome e sede, para de ser demasiadamente seletivo. Vamos lá. Quem vai pregar no próximo domingo? Choveu. Não vou para a igreja.
Me atrasei. Vou ter que deixar o carro 3 quarteirões atrás. Tá muito longe. Não gosto de sentar muito atrás. Tá faltando é fome, é sede, meu amigo. Pô, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Tomara que a carapuça não sirva. Mas a falta de fome e sede gera consumidores e não cristãos. Porque quem tem fome e sede para de ser seletivo. Se não tiver pregação, eu vou receber de Deus. Se eu conhecer a música, eu canto. Se não conhecer, eu canto do mesmo jeito. Se chover, eu vou. Se não chover, eu vou. Sabe, eu queria que Deus pudesse nos transportar assim, toda a esperança de uma vez, lá para a Coreia do Norte ou para a China. Para você dar valor ao privilégio de adorá-lo. Meus irmãos, eu já reclamei de comida boa. E já comi mandioca crua, suja, tirada do chão. Qual a diferença? Fome! Fome! Quem tem fome, acha o que comer. Quem tem fome, vai atrás. Eu já deixei de beber água, porque o outro pegou e botou no bico. Tomou no bico. Não vou tomar essa água não, esperar a outra. Mais uma vez, eu me perdi de novo na fazenda. Eu caí do cavalo, é uma coisa assim, eu nem me lembro direito. E para voltar era muito longe. Irmãos, quando a gente é criança, se é perto, era longe, né? E eu lembro que estava muito quente. E eu andando, e sede. Aí de repente eu vi uma pocinha no chão. Ela estava verdinha. Eu peguei, abaixei. Aí fiz assim, ó, para ver se melhorava. Aí você abaixa e faz assim, para ver se pega só a parte de cima. Alguém já fez isso na vida, irmão? Será que só eu? Pois é. Eu já neguei uma garrafa de água mineral porque o outro tinha bebido primeiro que eu. E já bebi água no chão, que eu não sei que bicho pisou nela. Qual a diferença? Sede. Alguém está começando a entender aqui? Quem tem fome e sede age diferente. Quem tem fome e sede por Deus age diferente. Fome e sede por justiça é ter fome e sede pelo que Deus é, pelo que Deus tem, pelo que Deus pode nos dar através da sua presença. Tem fome de conhecer Deus. O conhecimento de Deus para Ele é o indispensável. Charles Finney, na sua teologia, ele diz assim: a escolha de um fim exige a escolha das condições, dos meios conhecidos para garantir esse fim. Vamos lá. Sou livre para desistir do fim escolhido a qualquer momento, mas não sou livre para recusar as condições e os meios necessários conhecidos. Ou seja, pastor, resume isso aí: se quero Deus, se tenho fome e sede de Deus, vou fazer o que for preciso para conhecer Deus. Para com desculpinha. Jesus não está falando assim: quando você estiver com vontade de vir no culto de domingo, e por acaso quiser conhecer a minha justiça. Não, Jesus está falando assim: quem tem fome e sede é saciado. É por isso que são poucos os saciados. Vamos lá. Porque é uma lei dos céus. Quem tem fome e sede é saciado. É uma lei do trono de Deus. Quem tem fome e sede experimenta do Senhor. Quem tem fome e sede
Semana passada foi extraordinária. Estava o Mike e sua equipe. E depois do sábado, acabou o culto, eu levei o Mike lá para a Cabana do Sol. E na hora que ele entrou no carro, ele abriu o celular dele para acompanhar o jogo do Vasco. Ninguém é perfeito, né? E aí ele estava assistindo o jogo do Vasco. Estava eu, ele, algumas pessoas na mesa. E o Vasco fez um gol. Eu sei o que é para um vascaíno quando o Vasco faz um gol. E ele deu um grito: gol! Lá na Cabana do Sol. Todo mundo, eu levei um susto, o garçom levou um susto, todo mundo levou um susto. Aí talvez você poderia dizer: ele é louco, é doido. É, mais ou menos. Mas você lembra que ele é coerente? Você viu ele adorando aqui em cima? Você viu ele pregando aqui em cima? Você viu ele entrando naquela dança meio Capitão das Cavernas? Sem vergonha de ninguém aqui. E ele adorando a Jesus. Ele é coerente. Porque ele gasta mais energia para glorificar a Deus do que para torcer para o Vasco. Sabe quem é louco? Louco é quem grita: vivo por ti, Corinthians. E aqui na igreja fica calado. Louco é quem diz: Mengão, Mengão, Mengão. Chega aqui na igreja, não tem um interesse, fica no WhatsApp. Esse é louco. Está entendendo? Meu irmão, não tem problema você ser intenso em outras coisas, desde que tenha fome e sede por Deus, acima de todas as coisas. Vamos lá? Vamos lá, estamos só esquentando. Com todo respeito, loucos são os que gastam energia com outras coisas e não estão buscando conhecer a justiça de Deus. Não estão buscando conhecer o Senhor. Loucos são os esfomeados pelas coisas desse mundo, imodestos e sem vigor, quando o assunto é Deus. Esse versículo não nos deixa no terreno da moderação. Quem tem fome e sede não pode se comportar normalmente diante da fonte que pode saciá-lo. Fome e sede exige atitudes radicais. Por isso não fique surpreso, porque alguns no culto saem embriagados da presença e o outro dizendo assim: não estou entendendo nada. O que aconteceu? Porque tem gente que no mesmo lugar bebe e come de Deus, enquanto outros não vê nada acontecendo, estão passeando. Então quando Jesus diz que o discípulo dele tem fome e sede, dá para julgar assim, pela simples observação. Vamos lá? Vamos lá? Dá para julgar pela simples observação. Quem tem fome e sede por Deus jamais perde uma oportunidade para saciá-la. O faminto, o sedento é o primeiro a chegar e o último a sair. Simples assim. Atitudes moderadas não indicam que você está com fome e sede. Me permita ser menos sutil agora. Se seu coração não está no louvor, e louvor é diferente de adoração. Louvor é uma expressão, é uma exclamação, é uma afirmação, é uma exposição, é uma manifestação. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Tem que estar vivo. Então se o seu coração não está no louvor, se o seu coração não está na adoração, se o seu coração não está no culto, você não tem fome de Deus. No culto passado eu me aguentei. Deu vontade de pegar essa caneca e fazer assim.
Eu pregando o culto e o cara no WhatsApp. Nessa hora tem que ser muito crente, irmão. Todo mundo queimando de paixão aqui e o cara no WhatsApp. Eu já vi você também, pode aguardar o WhatsApp, já te vi. Gente, hoje de manhã um homem, porque hoje de manhã é assim, eu tava combustível cheio. Eu preguei hoje de manhã como se fosse o último dia da minha vida, né? Isso é só uma dica para você vir de manhã para ver se a gente tem espaço para mais gente à noite. Preguei com tudo. Aí um homem começou a balançar a cabeça assim, né? E aí ele bateu na esposa e saiu. Eu digo, não saia. Ei, não muda de canal agora, mesmo que doa. Preste atenção. Se você é um daqueles que vem para o culto cheio de pecados não confessados, você não tem fome pela justiça de Deus. Você está tão cheio de pecado que não dá para ter fome por Deus. Talvez você pense que Deus está feliz com você só porque você veio para cá. Deixa eu te dizer uma coisa: não ter fome e sede por Deus é pecado. Abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Você parou de queimar. Você parou de me adorar de forma como nós cantamos no início. Você parou de ter um ardente louvor. Você parou. E o que Jesus diz para essa igreja? Lembre-se aonde você caiu e o quê? E o quê, meus irmãos? A gente tem que arrepender de quê? De pecado. Então não amar a Deus, não colocar Ele em primeiro lugar, não queimar de paixão por Ele é pecado. Arrependa-se. Deus não aceita qualquer culto. Não é que você que decide o culto que Deus aceita. É Deus que diz como Ele quer ser adorado. Por isso, se você não tem fome por Deus, dobre os seus joelhos no chão e se arrependa. Às vezes somos obesos por fomes erradas e raquíticos, desnutridos por causa da fome certa. E deixa eu te falar, isso não é só no Sermão da Montanha. Isso é desde a história de Deus com Israel. A Bíblia diz que quando Deus falou para Israel: olha, eu sou o seu Deus, e deixa eu te dizer o jeito que eu quero ser amado. Eu quero ser amado de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Você acha que isso é um culto moderado? Vamos lá, meus irmãos. Você acha que isso é um culto moderado? Você entrega o melhor da sua voz, do seu grito para Jesus? Você entrega o melhor da sua mente para Jesus? Você entrega o melhor do seu tempo para Jesus? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ou você é daquele que vem em frangalhos para o culto, esperando a hora passar? Eu não consigo ver nada comedido nesses versículos. Mas pastor, eu estou satisfeito com a minha vida espiritual. Perigoso. Perigoso. Só tem dois jeitos de a gente estar satisfeito com a vida espiritual: ou está morto, que aí não sente mais nada, ou está na glória lá no céu, que aí a satisfação é plena. Mas nenhuma dessas duas coisas aconteceu agora, pelo menos acho que não. Então pense na sua vida, amigo. Eu estou satisfeito, pastor. Não, só deu um jeito. Sabe, um bebê, se ele é saudável, na hora que ele acorda, na hora que ele nasce, um bebê saudável. Já viu o que o bebê saudável vive fazendo? Chorando, irmão. O bebê saudável chora. Por quê? Porque tem fome. Quem nasce de novo em Cristo Jesus precisa ter fome e sede para se tornar maduro. Se você parar de alimentar um bebê, ele morre. Por que você acha que o primeiro amor passa?
Porque você parou de ter fome e sede. Porque que você acha que você teve uma grande experiência com Deus num domingo, num culto, você saiu daqui aleluiado, você saiu daqui cheio da presença e disse assim: eu vou ser um outro homem, eu vou ser uma outra mulher. E daqui a 3 dias você continua fazendo a mesma coisa, porque você parou de ter fome e sede por Deus. Mas não é isso, pastor, eu sou contido. É que aqui eu sou meio tímido na adoração. Deixa eu explicar uma coisa, meus irmãos. Então me diz o que nós vamos fazer com essas 2 palavras desse versículo: fome e sede. Vamos lá. Vamos lá, o que nós vamos fazer com ela? Vamos trocar. Moderação e jeitinho. Sabe, não tem como, eu não sei o que eu vou fazer com essas palavras. Talvez você fale assim: não, eu vou pular logo esse versículo para ver se o outro me melhora. Deixa eu falar. Não pula só ele não, pula 106 para você sair do Sermão da Montanha. Ou melhor, pule os 31.102 versículos da Bíblia, porque todos eles vão te chamar para uma vida integral e apaixonada por Jesus. E de verdade, irmãos, você nunca ficou assim com uma santa inveja de alguém que abre a Bíblia e ele começa a descrever o texto bíblico, e ele começa a falar, e ele começa a orar? Sabe quem estava aqui na sexta-feira, ou foi no sábado, eu nem lembro mais. A Ava estava aqui, e de repente, ela começou a cantar uma canção espontânea. Quem estava aqui, meus irmãos? Quem estava aqui? Foi céu na terra naquela hora. Eu pensei que eu ia morrer naquele dia. Eu falei: o que essa mulher viu que eu não vi? Alguém aqui? Você passa pelo mesmo versículo 20 anos e um cara abre e depois você diz: meu Deus, o que ele viu? Porque Deus mostrou para ele algo que eu não vi. Sabe por quê? Porque tem coisas que só são entregues para quem tem fome e sede. Você nunca ficou com inveja santa, não? Tipo assim, o que esse povo tem que eu não... Meu Deus, o Senhor entregou para eles. Você não fica assim. Eu leio a Bíblia, irmão. Eu leio a Bíblia de vez em quando e falo para Deus: Deus, é o seguinte, se Moisés viu, eu quero ver. Se João viu e já está no Novo Testamento, eu quero ver. E a gente precisa continuar cavando. Deixa eu te falar uma coisa, você já experimentou? Vamos lá. Meu Deus, estou na metade da mensagem ainda. Vamos lá. Ei! Você já foi tocado pela graça inflamável de Deus ao ponto de você achar que você ia explodir? Senão você está perdendo o melhor da vida espiritual. Você nunca foi tocado por Deus de tal forma que a tua consciência foi escandalizada? Ei, vamos lá. Tem alguém aqui que você fala assim: não é possível, o que é isso? Me explica. Qual é o número da placa desse caminhão? Você nunca passou por isso. Eu quero te dizer que você está perdendo. Você nunca ficou tão cheio do Espírito Santo e seu tanque emocional e espiritual tão cheio de amor que você fala assim: hoje, Deus, se você quiser me matar, tá bom. Você não tem isso, deixa eu te falar. A vida é curta e Jesus é real. Vamos lá. A vida é curta e Jesus é real. Isso. Você tem direito. Ninguém ama a Deus na omissão. Ninguém ama a Deus na letargia. Ninguém ama a Deus na apatia. A gente ama a Deus de formas concretas, expressões, declarações, exclamações. Deixa eu te falar uma coisa: prove para você mesmo que você tem fome de Deus, ou arrependa-se hoje. Eu não consigo vir para um culto e deixar alguém gritar mais alto do que eu. Não deixo. Eu não deixo. Porque a maior oferta de voz daquele culto vai ser a minha. Oh, meus irmãos, a Bíblia foi escrita, profecias foram proferidas. Não foi para a gente ter informação de Deus, foi para a gente experimentar de Deus.
Eu queria tanto que Deus te desse $1 bilhão para que daqui a 6 meses você voltar aqui e dizer assim: pastor Maldivas, não é tão legal assim. Porque o mundo hoje está depressivo e nunca teve tanto. Alguém está me entendendo? Os lugares mais ricos do mundo são os lugares mais depressivos. Você acha por quê? Porque a nossa alma não nasceu para ter fome de nada dessa terra. A nossa alma foi feita para ser saciada por Deus. Vamos lá, vamos lá. Eu preciso de alguém hoje que queira ouvir uma mensagem até 10 horas da noite. Salmo 42:1 diz assim: olha só o que a Bíblia diz: como a coça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E presta atenção: quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Não é que dia vai ter culto, é eu vou, importando tendo culto ou não. Eu não consigo ver Davi cantando isso aqui de forma apática. A mesa está posta. Só não bebe quem não chega, e só não come quem não chega. Sabe, vamos bombardeio bíblico aqui de paixão. Salmo 27:4. 5 coisas pedi ao Senhor e estou esperando. É isso? O que está escrito, irmão? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei e procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor. Uma coisa eu quero, eu tenho fome, eu desejo. Salmo 143:6. Estendo as minhas mãos para ti, como a terra árida tem sede de ti. Sabe o que o salmista está dizendo? Eu me estico até te tocar. Eu me esforço até te tocar. Eu quero você como uma terra sedenta anseia pela água que cai. Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Não é só o Espírito, é o Espírito e a noiva, a igreja. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Eu não quero um culto onde Ricardo prega, onde Isaac canta. Vem Jesus, eu quero é Jesus. Eu quero, vem Jesus. Eu sei que isso é escatológico, mas nós estamos falando da presença hoje de Deus também. Salmo 107:9. Porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Oh, meus irmãos, a verdadeira fé em Deus produz atividade dentro de você. Vamos lá. A verdadeira fé produz atividade. A verdadeira fé gera um vulcão de paixão dentro de você. A verdadeira fé gera um depósito vazio dentro de você, que precisa de Deus. A gente pensa que a fé enche, mas a fé esvazia o homem. Esvazia que ele fica tão faminto por Deus, que gera dor. Dor por não ter Deus na vida dele. Vamos lá. Dor. Você já sentiu dor por estar com fome? Eu não. Mas eu já senti dor dentro de mim por saudade pelo que eu não sei. Alguém está me entendendo aqui? Eu tenho saudade pelo que eu não sei. Eu tenho saudade pelo que eu não experimentei. E às vezes isso é dor. Gente faminta e sedenta é inconveniente. Bate na porta. Todo sábado bate um faminto lá em casa. Ele chega bêbado. Toda vez eu quero ajudar, mas ele está bêbado. Ele chega com muita fome. Ele toca a campainha quantas vezes for necessário. Se não atender, irmão, é lá para 40 minutos de campainha. A gente sempre reserva um prato para ele. Aí a Jacilane diz: hoje eu fiz um pratão, quero ver.
Irmão, mas foi um prato para 3. Aí entregou para ele. Sabe o que aconteceu? Ele comeu tudo. Aí ele fala assim: pastor Ricardo, sou gente boa demais, pastor Ricardo. Ó, o senhor Dona Etienne, acho que ele vai também lá na casa da minha sogra. Ó, o senhor Dona Etienne, ó, gente boa demais, pastor Ricardo. O senhor pode. Sabe, a fome incomoda. Quem tem fome incomoda. Às vezes você está de lado de uma pessoa que tem fome, ela incomoda. Sabe por quê? Porque ela está assim, ó. Glória a Deus, glória a Deus. Vem Jesus. Ah, Deus. Aí sabe, tem uns que ficam olhando assim, que exagero, que exagero. Sabe, ei, peraí. Tá ouvindo? Quando a gente não ouve nada, é porque não tem fome na casa. Tu já viu alguém com fome comer sem fazer barulho? Tu já viu alguém beber sem molhar o chão? É uma agonia. É uma confusão. Sim, mas querendo ou não, foram as palavras que Jesus usou. Fome e sede. É um desejo que te impele a viver mais. Você sabia que eu conheci uma pessoa semana passada, que ela foi para uma conferência em São Paulo e ela só tinha dinheiro para ir uma vez. Ela foi na conferência no sábado. E ela não tinha dinheiro para voltar e voltar de novo para casa e voltar para a conferência. Ela dormiu no banheiro da igreja. Ela sentou no banheiro da igreja, dobrou as pernas para ninguém ver e dormiu até de manhã. Na hora que a igreja abriu para a conferência, ele esticou as pernas, saiu de cima de um vaso e sentou na primeira cadeira da conferência. Eu conheci uma pessoa semana passada assim. Eu li, na verdade eu ouvi Danduque falando isso. Danduque disse que viu um pregador na televisão e disse assim: se você vir ao culto essa noite, você vai receber de Deus como nunca recebeu. Danduque desligou a televisão, pegou o seu carro, dirigiu não sei quantas horas, 7, 8 horas, chegou no meio do culto. No meio do culto, e atravessou a multidão inteira, e veio para frente do pregador, e o pregador falou assim: o que o senhor quer? Ele disse: hoje de manhã, o senhor disse que quem viesse para o culto, iria receber de Deus, e eu estou aqui. Você acha o que aconteceu? O meu teólogo preferido, Martyn Lloyd-Jones, ele disse que ficou constrangido por uma mulher que andou 200 quilômetros a cavalo para assistir ele pregar num culto de domingo de manhã. Faz a conta para mim aí, que hora que ela saiu para o culto? 200 quilômetros a cavalo para assistir um cara pregar. Eu li uma pequena biografia de Samuel Morris. Samuel Morris, na África, ele era de uma tribo, a outra tribo estava perseguindo ele. E ele, por algum motivo, clamou a Deus. E Deus se revelou a ele naquela hora. E ele diz: eu sou Jesus. E ele ficou quase que invisível para a tribo inimiga. Ninguém achou ele. Ele ficou sem entender, o pessoal passando. E ele ali. E ele, então ele começou a perguntar: quem é Jesus? Quem é Jesus? E ninguém da tribo sabia ensinar para ele quem é Jesus. Ele disse: nós não conhecemos essa pessoa, nós não sabemos esse nome, ele é estranho para nós. Então ele encontrou um capitão de um navio britânico e ele falou: você conhece Jesus? Ele disse: nós temos uma igreja lá na Inglaterra que tem uma escola bíblica dominical que ensina sobre Jesus. Ele disse: deixa eu ir. Ele disse: como é que é? Você vai largar para teu pai e tua mãe? Eu disse: vou largar tudo, eu quero conhecer Jesus, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Eu limpo o navio, 5 meses dentro de um navio para ter uma aula de escola bíblica dominical. Por que você acha que eu li um livro dele? Porque um homem desse marcou a história.
Fome. Então não é o que você pensa, é como você age. Tem alguém aqui? Não é como você pensa, é como você age. Ah, não me julga, pastor. Eu não estou te julgando, só estou te olhando. É fácil reconhecer quem tem fome e quem tem sede. E entenda no espírito que eu vou dizer: odiar ao mal não é o mesmo que amar Jesus. Ter bons modos não é o mesmo que desejar Jesus. Ser educado não é o mesmo que ter fome e sede por Jesus. Possuir informação bíblica não é o mesmo que conhecer Jesus. A minha pergunta é se você tem fome e sede por Ele. Sabe qual é o tipo de igreja que eu quero que a gente seja? Aquela igreja que força o acomodado a sair do conforto. Tu conhece aquela igreja que onde você entra, você fica até com vergonha de não bater palma? O povo está tão quente em Deus que você fica até com vergonha. Dá uma glória a Deus. Glória a Deus, não sabe nem glória. Sabe, aquela igreja que te envolve num ambiente de celebração e de paixão. Sabe, aquela igreja que incomoda quem é frio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que é inconveniente. Pai, uma igreja apaixonada, radical, como João Batista, apóstolo Paulo, Jeremias, John Byrne, A.W. Tozer, Leonardo Reveilud. Sabe, as pessoas não gostam muito dessa gente, porque ela só fala uma coisa, Nós queremos falar sobre economia global, e eles querem falar só de Jesus. Vamos falar sobre negócios, eles querem falar sobre Jesus. Sabe, gente que incomoda. Sabe, os tagarelas que não falam de outra coisa. Sabe que tipo de igreja que a gente precisa? Igreja que tenha paixão e sede por Jesus, ao ponto do pecador aqui não ter paz. Aleluia. Não enquanto ele estiver vindo. Precisamos ser uma igreja que vai esmurrar no espírito a vida de pecado do pecador. Sabe que ele vai chegar aqui, ele só tem uma opção na vida: ou ele aceita Jesus, ou ele procura uma mentira para viver lá fora. Ele não vai ter paz para pecar. Vai pecar, mas vai pecar desconfiado. Uma igreja cheia da presença, onde as pessoas só têm opção: ou aceita Cristo, ou procura uma outra coisa. Fome de Deus. Eu tenho uma pergunta para você: você tem sede? Você tem fome? Você tem sede? Você tem fome de Deus? Você tem sede? Você tem fome de Deus? Sabe por que a última coisa que eu quero que aconteça com você é o que aconteceu com Jacó. Jacó lá em Gênesis 28, versículo 16 e 17. Ele diz assim: Deus estava nesse lugar e eu nem sabia. Tu já pensou nisso? Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não. Tem crente que está dormindo no culto, e Deus está aqui, meus irmãos. Nós estamos vivendo um tempo extraordinário da presença de Deus, e você está passeando ou está experimentando? Olha o espanto de Jacó. Ele viu uma escada onde descia anjos, subiam e desciam. E Jacó estava no lugar que tinha um buraco no céu, que ligava o céu na terra. E ele estava lá, chegou lá e não sabia. Mas quando ele acordou do sono, ele diz: Deus estava aqui e eu não sabia. Eu não quero que você seja assim. Eu quero que você encontre Deus, tenha uma experiência com Deus. Vamos lá, você também que está me ouvindo hoje, amanhã ou depois. E deixa eu te falar uma coisa. Talvez você pense assim, muito radical, pastor, muito animado, exagerado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todos aqui que estão com o coração batendo agora são fanáticos. Por alguma coisa é fanático. Alguém amanhã
vai fazer um empréstimo bancário de 500 mil para pagar em 120 meses, que dão 10 anos, para comprar uma Dodge Ram para ele. E ele vai usar ela 5 anos. Aí vai descobrir que tem mais 5 anos para pagar. E vai descobrir que ela não vale a metade. É um louco, é fanático. Alguém entendeu? Alguém vai chegar aqui e vai dizer: nossa, tem um show de não sei quem, não sei aonde. Aí pega a sua família, gasta uma fortuna, vai de avião e assiste o show de não sei quem, não sei aonde. Fica 4 horas na fila. E vai lá, e vai lá, e vai lá, e vai lá, e não sei o que, e tira foto, selfie, não sei o que, sabe? E aquele artista não sabe nem que você existe, ele tá chorando lá, tal. E tem gente que é fanático por qualquer coisa. Você e eu somos fanáticos. O nosso coração tem que ter um Deus. Nosso coração tem que adorar alguma coisa. Agora deixa eu te pedir uma coisa. Escolha bem o seu fanatismo. Eu espero que seja Jesus Cristo de Nazaré. Eu espero que seja Jesus. Pastor, de que você está falando mesmo? Eu estou falando de ambição espiritual, irmão. Eu estou falando de desejo de encontrar Deus. Eu estou falando de você ter dentro de você uma erupção vulcânica e falar: eu não saio daqui até Deus me tocar. Os puritanos dizem assim: não confie em ninguém que não manque. Só para te ajudar, estou falando de Jacó. Não confie em ninguém que não passou uma noite inteira lutando com Deus. Eu não te largo até o Senhor me dar o que eu desejo.